Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Depois de meses dizendo que o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, nunca recebeu R$ 1 sequer do esquema de desvios do INSS, a defesa dele decidiu mudar de estratégia. Agora admite, Lulinha ganhou passagem, hotel e todas as despesas pagas numa viagem com o careca do INSS para Portugal. Mas tudo teria sido apenas prospecção de negócios com cannabis medicinal, o que acabou não indo para frente e aí não deu em nada. Mas não é só isso. A defesa de Lulinha teria procurado o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o cliente quer falar. Está à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos. De repente, do nada, sem ser obrigado a isso, a defesa se apresenta Lulinha. O que está por trás desse gesto do filho do presidente? Uma tentativa de controlar os danos antes que provas mais pesadas venham à tona? Seria aquela jogada do tipo, eu quero falar antes que vocês descubram tudo. Apesar de Flávio Dino ter suspendido a quebra do sigilo de Lulinha pela CPMI do INSS, o fato é que a blindagem não foi total, porque a Polícia Federal já quebrou há semanas os mesmos sigilos bancários e fiscais dele e a investigação está bem mais avançada na PF. A suspeita é pesada. Mesada de 300 mil vinda diretamente do careca do INSS para Lulinha atuar como um facilitador junto às autoridades. O que será que aflige Lulinha a ponto de fazer sua defesa procurar o ministro André Mendonça com disposição de prestar esclarecimentos? O que pode estar para vir à tona nas investigações? Bom, para acompanhar esse debate, eu convido você a seguir com a gente no Última Análise, que está apenas começando. Aqui no estúdio tem a presença do Frederico Juncker. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Olá, Tosi, uma satisfação estar aqui. E lá no telão, eu cumprimento a Júlia Luci. Salve, Júlia, bem-vinda. Prazer ter você com a gente. Oi, Tosi. Oi, Fred. Oi, Vargas. Oi, toda a audiência. Boa noite. Daniel Vargas, seja muito bem-vindo mais uma vez. Prazer tê-lo com a gente. Olá, Tosi. Oi, Fred. Oi, Júlia. Olá a todos. Vamos lá. Então vamos. A CPMI do INSS está de volta às manchetes. E por dois motivos diferentes, mas igualmente importantes. Primeiro, o sorteio do Supremo destinou ao ministro André Mendonça. Veja como são as coisas. O ministro André Mendonça é quem vai julgar o mandado de segurança que pede a prorrogação dos trabalhos da CPMI diante da inação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso mesmo, novamente, uma decisão crucial para as investigações e para a apuração das responsabilidades está nas mãos de André Mendonça. Não dá para dizer que Mendonça vai determinar a prorrogação, mas com ele o fato é que há mais chances, obviamente, do que seria se o sorteio tivesse caído com qualquer outro ministro do Supremo. Para o governo, quanto antes terminar esta CPMI, melhor, por causa do desgaste em um ano eleitoral. Agora, do ponto de vista da transparência e da exposição dos corruptos, claro, muita gente torce para que a CPMI seja de fato prorrogada. O Alcolumbre, como a gente disse, não quer, nem mesmo o governo Lula também não. E eu começo conversando com você, Fred, é legítimo que o André Mendonça decida sobre esse tema? A gente pode ouvir agora uma parte do pessoal gritando aí, não, mas isso não é assunto do STF. Quantos assuntos que não são do STF que foram decididos, né, porque correm para o Supremo? Nesse caso da prorrogação da CPMI, menos mal caiu para o André Mendonça, né? Mas ele, do ponto de vista jurídico, tem legitimidade para decidir? Pois é, Tosi, a gente vê essa judicialização da política no Brasil nos últimos anos e o protagonismo político que o Supremo assumiu. Do ponto de vista estritamente técnico, o STF tem um entendimento de que não cabe, né, a ele próprio decidir sobre eventual prorrogação de CPI. Sobre a instauração, sim, reunidos aqueles 3 requisitos constitucionais previstos lá no artigo 58 da Constituição, a assinatura por 1/3 dos integrantes, seja da Câmara dos Deputados, do Senado ou das duas casas, no caso de uma CPMI, de uma comissão parlamentar mista, um fato determinado e prazo certo.
E o prazo, né, é justamente um dos requisitos para a instalação de uma CPI, justamente porque esses procedimentos de investigação não podem se transformar em procedimentos eternos, como acontece no caso do inquérito das fake news, que, inclusive, nesse último final de semana, completou 7 anos de vida, instaurado no dia 14 de março de 2019. Então, a princípio, né, a CPI é um instrumento da oposição justamente para fiscalizar as maiorias e o governo, e um instrumento de direito da minoria, conforme reconhecido pelo próprio ministro Luiz Roberto Barroso, quando determinou a instalação da CPI da Covid, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, nessa questão da prorrogação, o entendimento é de que caberia à própria mesa diretora, no caso o presidente Davi Alcolumbre, ponderar-se, né, diante ali dos fundamentos apresentados. Sim, do ponto de vista dos fundamentos, é óbvio que seria o caso de prorrogar. A gente está falando de uma investigação altamente complexa, a quantidade de instituições envolvidas no roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, a quantidade de atores, seja do mundo político, da própria burocracia, né, e esses personagens, os operadores, como é o caso do próprio Careca, do INSS. Então, diante desses fundamentos, sim, seria o caso de o senador Davi Alcolumbre determinar a prorrogação da CPMI do INSS. No entanto, há uma blindagem clara, né, por parte, especialmente de parlamentares. Eu dou exemplo aqui do próprio presidente da CONTAG. A CONTAG é uma das principais entidades envolvidas nesse escândalo. O ex-presidente Aristides Veras havia sido convocado para prestar esclarecimentos e o Supremo acabou considerando que ele é um investigado, então não cabe determinar o seu comparecimento. Quem é o irmão do Aristides Veras? Carlos Veras, o primeiro secretário da Câmara dos Deputados. Então, por todos esses elementos, é muito provável, né, considerando o próprio histórico do ministro André Mendonça, que ele não determine a prorrogação, mas à luz da razão de todos os fundamentos, né, que existem nesse caso, seria o caso, sim, de que fosse estendido o prazo para que o próprio Carlos Viana, o relator Alfredo Gaspar, pudessem, né, se aprofundar mais nessas investigações, e uma necessidade, como eu disse, diante da complexidade desse caso, Tosi. Pois é, agora, Júlia Lucy, é curioso como no Brasil as regras ou as determinações do que vai acontecer, os próximos capítulos, dependem muito do poder discricionário de Beltrano ou Fulano, né? Se o Alcolumbre não aceita, não assina essa prorrogação, pronto, acaba a CPMI, independentemente se ela está no estágio ainda intermediário, precisando apurar muita coisa aflorando, mas do jeito que o nosso sistema foi concebido, há poderes demais concentrados em Fulano, Beltrano, Cicrano, sempre a coisa é um pouco discricionária. E talvez o Mendonça, como disse o Fred, acabe não fazendo essa prorrogação a fórceps, digamos assim, né, por imposição do STF, por entender que é um debate político. Mas como que você vê esse impasse a que se chega e praticamente dado como certo que a CPMI deve acabar dia 28, agora tem pouco mais de 10 dias, caso o Alcolumbre não tome alguma medida e caso o Mendonça também não atenda a esse pedido de habeas corpus? Tosi, você contextualizou perfeitamente. Primeiro que a gente está diante de mais um caso em que congressistas acionam o Supremo Tribunal Federal para terem uma decisão favorável para suas teses, né? A gente que entende a organização da República Brasileira, a gente sabe que é uma espécie de excrescência, né? Porque, de fato, é uma matéria interna corporis, como o Fred colocou muito bem, de fato é um assunto político, então deveria ter sido resolvido no âmbito político. Agora, a gente não pode negar todo o histórico, né, de ativismo judicial. Eu quando terminei meu curso de ciência política, a minha tese de monografia foi exatamente sobre judicialização da política, né? E eu falei se não estávamos diante de judicialização da política ou politização da justiça. Eu não imaginava que o fenômeno da politização da justiça iria se acentuar tanto como se acentuou, porque politização da justiça é uma coisa, judicialização da política é outra. Mas, enfim, não tem como a gente ignorar que hoje o judiciário já é um membro da política.
já é um ator político, já traz para si um protagonismo. Então, eu vejo que a direita brasileira, porque a gente está falando aí de uma CPI que é de total interesse da oposição, a direita brasileira ela tem duas alternativas. Ou ela lida com a realidade dos fatos e entra no jogo e utiliza as mesmas armas que a esquerda vem utilizando há muito tempo, ou então ela permanece num certo purismo, num certo respeito àquilo que é previsto na Constituição Federal, e dessa maneira ela acaba se abstendo de utilizar algumas ferramentas, como, por exemplo, foi o caso, né, da questão da impetração do mandado de segurança, que é o que está aí aberto para o ministro André Mendonça decidir. Existe hoje uma discussão, algumas pessoas, alguns autores estão advogando no sentido de que, reunidas todas as condições de implementação de uma CPI, ou então de prorrogação de uma CPI, como é o que está sendo discutido agora, que não haveria um espaço meritocrático para o presidente do Senado, no caso, né, que a gente está falando de uma comissão mista, então, portanto, é o presidente do Congresso Nacional. Não haveria um espaço para o mérito da decisão, ele estaria vinculado. Então, uma vez que atinge-se os objetivos, né, os requisitos objetivos, não haveria um espaço de decisão para o presidente do Congresso decidir por prorrogar, nesse caso, ou então por implementar, no caso da CPMI do Master, né, que é um pedido que o senador Davi Alcolumbre está sentado em cima dele desde então. Então, existe essa discussão, né? Podemos defender nesse sentido. Agora, também existe aquilo que sempre funcionou até hoje, que é esse espaço de discricionariedade. Então, por um lado ou por outro, a gente tem aí uma discussão doutrinária, a gente tem uma tese, que no caso da oposição ela está sendo defendida, que existe o direito líquido e certo de haver essa prorrogação na medida em que eles atingiram as assinaturas necessárias e de que ainda há a necessidade de se exaurir o objeto da CPMI. Essa é a discussão da oposição, o mandado de segurança vem nesse sentido. Eu, particularmente, acredito nessa tese. Exatamente porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é um direito de uma minoria, uma vez que a minoria conseguiu atingir esses requisitos objetivos, ela tem o direito de ter o seu pleito atendido. Essa é a minha opinião. Não sei se o Fred, não sei se o Vargas concordam comigo. O fato é que até agora não foi essa a linha interpretativa. A linha interpretativa que vigorou até hoje é que existe sim um campo de discricionariedade do presidente, e é por isso que, inclusive, o presidente é sempre muito poderoso, porque ele concentra essa possibilidade até hoje. Como resolver esse problema, Tosi, para concluir a minha resposta? Talvez haja necessidade de revisitar o regimento interno, de deixar isso mais claro, né? Porque hoje, de fato, existe essa discussão. Mas eu entendo que, neste momento, existe um imperativo de transparência, o povo tem o direito de saber, e esse instrumento é extremamente necessário para que a gente se aproprie de tudo o que aconteceu em relação, ou pelo menos de boa parte que aconteceu no escândalo do INSS. Então, por fim, acho, aqui é um palpite, eu acho que o ministro André Mendonça vai aceitar esse pedido e vai deferir essa prorrogação, malgrado, sim, estejamos de frente de um assunto interna corporis. Para ouvir o Daniel Vargas em seguida, deixa eu acrescentar um contexto aqui, Vargas. O fato é que se o Mendonça não mandar prorrogar a CPMI do INSS, os trabalhos, como eu comentei, se encerram no próximo dia 28. Agora, a empresária Roberta Lusinger, aquela amiga do Lulinha, recorreu ao Supremo dias atrás contra a quebra dos sigilos em bloco que foi feita pela CPMI e obteve uma decisão favorável do ministro Flávio Dino, que depois estendeu esse benefício ao Lulinha. Os ministros iam decidir sobre a liminar do Dino até o dia 20 agora, mas o Gilmar Mendes pediu destaque. E com essa manobra, o julgamento terá que ocorrer de forma presencial no plenário do Supremo, e isso não tem data para ocorrer. Ou seja, parece que a jogada do Gilmar Mendes aí foi dar um drible nesse debate, né? Porque até que seja marcado o julgamento, a CPMI já terá caducado.
E aí vai a pergunta que eu fiz aos colegas, que eu sabia também de você, André Vargas. Será que o André Mendonça vai agir, ou Daniel Vargas, para devolver o drible que o Gilmar Mendes tentou dar aí na CPMI? Olha, Tosi, essa sua pergunta revela o direito real no Brasil. E a realidade é que grande parte das decisões fundamentais sobre como empurrar ou frear, como apoiar, como restringir, como autorizar, como proibir, decisões sobre o funcionamento das instituições no Brasil são tomadas olhando como variável central o seu impacto político e os interesses de quem ganha, se quer apoiar, ou de quem eventualmente perde. Eu creio que, em se tratando de uma CPMI, que é uma instituição política, um objeto político, de uma decisão política que está sendo tomada nesse momento tão fundamental, nós não podemos ignorar esse aspecto decisivo na tomada de decisão lá no Congresso e também no Supremo. Porque, Tosi, se nós estivéssemos falando de mais uma entre várias outras CPIs que fazem parte da rotina política brasileira ao longo dos anos, talvez nós poderíamos dizer, veja, mas a discricionariedade do presidente, nesse caso, talvez devesse ser mais limitada ou deve ser mais abrangente. Mas, sinceramente, eu acho que o aspecto fundamental que está sendo discutido agora é se nós vamos e queremos passar esse Brasil a limpo para colocar de maneira transparente no debate público quem são os responsáveis por um dos maiores escândalos de corrupção, que tomaram dinheiro dos velhinhos, que utilizaram esse dinheiro para financiar festa de banqueiro playboy, que utilizava isso como parte do seu recurso para criar uma grande estrutura criminosa que está vindo a público no Brasil. Ou se não, se vamos fazer o que for possível para assar uma pizza a forno, a temperatura média, ou empurrar isso para o futuro de uma maneira que isso não nos atinja. E eu creio que isso não pode ser colocado em segundo plano. Porque, veja, quem são os partidos ou os deputados que são favoráveis a encerrar essa CPMI agora nos próximos 10 dias? É o PT e o Centrão. Quem são as lideranças políticas que atuam no judiciário, que tomam decisões para frear os avanços da CPMI? Como essas decisões tendem a impactar o processo político brasileiro? Nós não podemos ignorar o sentido dessas decisões para o que mais importa no Brasil. A definição política de quem vai pagar o preço, quem vai ser responsável por esse desmando que aconteceu na nação e quem vai passar imposto. O interesse de quem quer frear a CPMI, Tosi, nós sabemos, é duplo, eu diria. O primeiro, fazer o possível para parar esse grande empreendimento e evitar, assim, que ele contamine ou que ele defina o processo político eleitoral. O segundo, se isso não for possível, como parece que já não vai ser, nós teremos uma eleição em que os escândalos do INSS serão parte do debate político nacional. Farão parte da agenda eleitoral brasileira agora nos próximos meses, pelo menos até outubro. Mas se não é possível evitar, que nós pelo menos reduçamos o grau de influência que isso terá no processo. Como? Parando essa investigação desde já e abrindo uma agenda, uma margem para outros assuntos, outros temas entrarem na agenda eleitoral daqui até lá. Mas se esta é a opção, ou se é assim que nós enxergamos esse debate, eu acho que o esforço que precisa ser feito é de cada vez mais jogar luz sobre o que está acontecendo, para expor quem são as autoridades e as lideranças que querem travar, restringir, verdade seja dita, uma das CPMIs que tem feito um trabalho mais valioso de colocar ao conhecimento público, de instruir a nação sobre os escândalos que corrompem, que põem em xeque a credibilidade das instituições republicanas nacionais. E quem é a favor de melar esse jogo, de assar essa pizza, precisa ser exposto e responsabilizado. Agora, em última análise, a decisão tomada pelo presidente seguirá estritamente, exatamente, este mesmo critério. Se avançar com essa investigação
vai me prejudicar ou me expor, eu sou contra. Se isso é importante para a nação, é importante para encerrar esse capítulo de corrupção que marcou a história brasileira, é o menos relevante. E eu faço essa análise, Tóssio, porque eu creio que no momento de tomar a sua decisão, o ministro Mendonça deveria também considerar, ainda que de forma passageira, este realismo que está tomando conta da decisão política do Congresso, que pode sim ter um impacto definitivo na capacidade da República de apurar esses crimes e colocar na cadeia quem cometeu esse desmando contra a Previdência, contra as pessoas vulneráveis e contra as instituições brasileiras. Vamos ficar de olho, vamos aguardar que logo vem desdobramentos deste caso. E eu quero aproveitar porque tem muita coisa para a gente debater hoje aqui, inclusive esse pedido do Lulinha para que seja ouvido, quer dar explicações antecipadas ao ministro André Mendonça. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Antes eu quero convidar quem está nos assistindo a deixar o like, a curtir, para que esse conteúdo possa se multiplicar e mais gente venha para a nossa live. Bom, em outra frente, a Polícia Federal colocou tornozeleira eletrônica hoje na deputada federal Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, suspeita de receber propinas milionárias do esquema de desconto ilegal das aposentadorias e pensões do INSS. A deputada é acusada de lidar de perto com o grupo criminoso, de ajustar valores desviados e fazer acertos diretamente com os investigados. Além de ter viagens custeadas por cúmplices do esquema, a deputada comprou um apartamento de mais de 4 milhões de reais, em nome de uma empresa de fachada, e um carro de luxo, no valor de 400 mil reais, também com dinheiro desviado. Em conversas de WhatsApp, ela foi orientada a receber a propina por meio de escritórios de advocacia para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Ainda se descobriu que a deputada Gorete pagava propina ao ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, para viabilizar o desconto irregular nas contas dos aposentados e pensionistas. Na operação em que ela foi presa, a deputada Maria Gorete, ela não foi exatamente presa, ela está com tornozeleira, mas uma das operadoras dela sim está presa. Trata-se da Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente da AAPEN. Talvez nunca ninguém ouviu falar dessa tal da AAPEN, Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, e da AAPB, Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. Essa advogada coordenava as filiações fraudulentas e os descontos indevidos dos benefícios. Usava o escritório de advocacia para emitir notas fiscais por serviços inexistentes, ocultava patrimônio e conferia legalidade aos repasses. Foi por meio dela que a deputada Maria Gorete teria feito chegar propina aos servidores do INSS, inclusive os 4 milhões de reais ao ex-presidente, o Stefanuto. Esse pessoal que desvia milhões e bilhões de dinheiro público costuma cair por causa de uma coisa, um detalhe, viu, gente? Ostentação. Parece que foi o caso dessa advogada, né? Porque durante o depoimento à CPMI, em novembro do ano passado, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, confrontou a Cecília Mota sobre a origem do dinheiro usado para ela comprar 2 Mustangs elétricos, carros de luxo avaliados cada um em quase R$1 milhão. E enfatizou, o deputado, o salto patrimonial para quem até então era dona apenas de um Ford Ka. Relembre como foi. A senhora comprou 2 Mustangs recentemente, ou há 1 ano, há 2 anos. Sim, excelência, mas eu quero lhe dizer o seguinte. Sim. Esse dinheiro veio de onde? O meu escritório de advocacia é outra história. Vamos para 2020. Qual era o carro que a senhora tinha? Excelência, eu não me recordo, mas provavelmente não estava no meu nome, ou estava no nome do marido, algo assim. Eu vou lembrar a senhora. Em 2020, o carro que a senhora tinha era um Ford Ka, valor R$59 mil. Então, dizendo a senhora, nós temos um intervalo até 2020, apesar do seu bom gosto, o carro que a senhora possuía, pelo menos declarado, era um Ford Ka. Em 2023, 2024, nós passamos para 2 Mustang. Olha, antigamente, né, os ladrões de fortunas parece que eram mais espertos. Temos histórias e histórias de grandes roubos em que o baú de ouro ficava guardado por algum tempo, talvez até anos,
até que o caso esfriasse, só então o pilantra começava a gastar o dinheiro sem muito alarde também. Mas, como a gente viu em nossos tempos, é bem diferente. Essa advogada aí, por exemplo, além dos 2 Mustangs, estava muito entusiasmada em comprar um jatinho. Veja o que ela falou em conversa de WhatsApp com um dos cúmplices no esquema. Deixe de fazer corpo mole, vai atrás desse negócio, bora comprar um jatinho. O Nacho já vai comprar um jato. Vamos embora entrar na fila? Vamos ver se consegue aí o negócio, rapaz, pra gente. O tal do Nacho queria comprar um jatinho, estava na fila, era o Nacho Pinheiro, outro operador do esquema, que também foi preso, além da advogada. Com tanta grana fluindo, essa era a lógica. Bora comprar um jatinho, Júlia Lucia. Eu primeiro preciso enaltecer aqui o trabalho do relator, o deputado federal Alfredo Gaspar. Ele ressignificou o conceito de CPI, de CPMI, porque eu me lembro que quando a oposição conseguiu aprovar o pedido para a instalação da CPMI do INSS, várias pessoas nos seus comentários falaram que CPI nunca dá em nada, que CPI acaba em pizza, que é uma perda de tempo, que seria uma distração. Eu me coloquei ali, pelo menos com dúvida, né? Olha, não, gente, vamos dar aí um espaço de trabalho para a oposição, e simplesmente o deputado Alfredo Gaspar, que é do União Brasil, inclusive vai ser pré-candidato ao Senado, vem fazendo um trabalho assim primoroso, né? Ele que vem da carreira jurídica, tem bastante experiência, está utilizando muito bem esse espaço que foi conquistado pela oposição, numa jogada de sorte / esperteza. A oposição conseguiu tanto a presidência como a relatoria da CPMI do INSS ali num descuido da base do governo, né, que eles já contavam que já tinham conseguido essas 2 posições, e a oposição percebeu ali que tinha número para obter essas vitórias, e enfim, conseguiram. Pois bem, ele já conseguiu, por meio do trabalho dele e também das perguntas que ele faz ali aos inquiridos, digamos assim, já conseguiu fazer o levantamento de informações super importantes que vem se somando aí a esse quebra-cabeça que cada dia fica mais claro ali a figura final, né? Agora, de fato, é no pequeno descuido, muitas vezes, que se percebe que uma pessoa participou, né? Que participou ali de um esquema. Eu não consigo, gente, não me revoltar diante de uma situação como essa, porque é às custas de muito sofrimento, né? Como o Vargas aqui colocou muito bem. A gente está falando de milhares de aposentados e de pensionistas que muitas vezes não fecham um mês, que não dão conta de pagar nem os remédios, acabam abrindo mão de comprar um ou outro remédio porque não tem dinheiro. E eles estavam sendo lesados ali mensalmente, porque muitos não tinham a menor ideia de que estavam sofrendo esses descontos, né? Vieram a descobrir depois. Então, é um verdadeiro absurdo, né, que a gente tenha chegado num ponto como esse, em que a gente teve toda sorte de fraude, inclusive com a participação direta de autoridades do INSS, como do próprio Stefanuto também, vazando dados, facilitando a entrada de empresas, né, dessas falsas associações para coletarem dados dos aposentados. Então, a gente fica muito revoltado de saber de todo esse esquema e também de saber que somos nós, no final das contas, que acabamos ressarcindo as pessoas, o que de uma certa forma, correto, porque essas pessoas são muito carentes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber quem efetivamente todas as pessoas envolvidas, porque é o patrimônio delas que tem que entrar para fazer esses ressarcimentos. Porque o Lula conseguiu ainda, de uma certa maneira, sair por cima nessa história quando ele fez o anúncio de que o governo ia pagar os aposentados e pensionistas. Tirou dinheiro do orçamento público para indenizar essas pessoas. Mas a despesa não é nossa. Não é justo, né, que nós, os contribuintes, que a gente arque com esse prejuízo todo. Então, assim, eu espero que uma pessoa como essa, eu espero que essa deputada federal sejam condenados e não saiam nunca mais da cadeia. Inclusive, eu acho que vários crimes no Brasil deveriam levar a pessoa para uma prisão perpétua, porque é de uma crueldade um crime como esse que é difícil até da gente comentar,
né? Mas, de fato, foi num desvio, foi num descuido, naquela sensação de impunidade, de ser muito esperto, de ser muito especial. A ideia de que a gente vê no Brasil, de que vale a pena ser bandido, talvez por esse sentimento as pessoas tenham relaxado e tenham começado a desfrutar aí dos frutos de tanto roubo e viver de uma forma com muita ostentação, e também ostensivamente acabaram sendo pegas. Quase uma certeza, né, uma premissa da impunidade como regra, né, o comportamento dessa mulher e de tantos outros envolvidos nesses esquemas. Agora, Fred, veja só, não é tão difícil de chegar a esse pessoal que corrompe o país, que desvia milhões, porque se você chegar para receber uma correspondência de uma tal de Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, ou Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, né? E outras associações, haviam várias outras com o mesmo fim, para representar os aposentados nacionalmente. Se a polícia tivesse ido para cima, ou se vai para cima dessas associações, desses sindicatos que surgem de uma hora para outra para representar as empresas... Olha, se você abre uma empresa hoje no Brasil, assim que sai da junta comercial, antes de você chegar em casa, já chega lá para você uma correspondência de uma associação dos empresários brasileiros com um boleto para pagar a anuidade, né? E eu digo isso porque anos atrás tinha uma empresa que prestava serviços, né, de jornalismo, e chegou um boleto desse na minha casa, eu morava com meus pais, e meu pai rapidamente foi lá e pagou. Daí chegou Marcos, né, me chama de Marcos, não de Tosi. Marcos, paguei já o boleto da tua empresa. Eu falei, mas como assim? Não, chegou o boleto, vence agora, já paguei. Era lá, sei lá, uns R$400 para a Associação dos Empresários do Brasil. Uma picaretagem sem tamanho. Chega antes mesmo de você voltar da tua viagem para a junta comercial para registrar a empresa. É impressionante. Ou seja, por que eu fiz toda essa digressão aí, Fred? É para dizer assim, olha, esse pessoal também é amador, né? Eles roubam como profissionais, mas gastam como amadores, ostentam como amadores e deixam pistas por toda parte. Pois é, Tosi, infelizmente, você estava, né, recordando um episódio pessoal, acontece muito também isso quando você vai fazer registro de marca no NPI. O NPI ele publica uma lista para eventualmente alguém fazer oposição ao registro de uma marca, automaticamente tem essa publicação no Diário Oficial, empresas aí desses picaretas também mandam um boleto para a pessoa pagar como se o NPI já tivesse deferido o pedido de registro de marca. Infelizmente, isso se tornou a regra no nosso país. Quadrilhas organizadas para assaltar cidadãos incautos por meio, né, dessa aparência de legalidade e a leniência das autoridades públicas que nada fazem para combater. Nesse caso do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, há muito tempo vinha se denunciando esses descontos indevidos. O próprio portal Metrópolis havia feito uma série de reportagens denunciando ações judiciais que estavam sendo promovidas no Brasil todo, milhares ali de ações judiciais de cidadãos que perceberam que estavam tendo esses descontos indevidos e em nenhum momento o próprio INSS, que recebia as denúncias na sua ouvidoria, nada fez. Por quê? Porque no caso do INSS, como ficou muito claro agora nessa última operação, com a decretação inclusive, né, dessa utilização de tornozeleira eletrônica por uma deputada federal, a própria burocracia do INSS, na pessoa do seu presidente, Alessandro Stefanuto, que é procurador federal de carreira, o procurador-chefe do INSS, o diretor de benefícios, todos estavam participando do esquema. O senhor advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado hoje ao STF, ele, inclusive, determinou que a AGU, por meio de uma orientação aos advogados da União, tentassem suspender as ações dos cidadãos que buscavam a restituição desses descontos indevidos. E aí você tem, né, o surrealismo dessa, por exemplo, advogada que em 2020 praticamente não tinha patrimônio nenhum pelo carro, e o Alfredo Gaspar mostrou isso, né, o patrimônio que ela tinha deu um salto, uma explosão nos seus rendimentos em função desse esquema criminoso. O próprio careca do INSS, segundo o relato do seu ex-braço direito Edson Claro, ele em 2020 ele estava quebrado. Ele foi para Brasília em 2021, de repente ele foi trabalhar
num hangar, no aeroporto, ali nos arredores de Brasília. Ele conheceu alguns operadores desses sistemas sujos que funcionam em Brasília, desses esquemas criminosos em vários ministérios, e aí o senhor Careca do INSS também deu um salto patrimonial e, com a chegada do Lula ao poder, esse esquema se tornou bilionário. Ele já existia desde o governo Temer, no entanto, foi justamente com a volta do Lula à cena do crime que esse esquema ganhou aí e chegou na proporção de bilhões de reais. Infelizmente, como eu disse, contando com a conivência e com a inação dessas autoridades, a própria CGU, a Controladoria Geral da União, também demorou para agir, o Tribunal de Contas da União, até que então fosse deflagrada a operação da Polícia Federal em abril do ano passado. E aqui também um aspecto, Tosi, que é importante relembrar, de que por que essas entidades sindicais foram com tanta sanha atrás desses descontos associativos? Porque nós tivemos uma reforma trabalhista que aprovou o fim do imposto sindical, a teta dos sindicatos secou, eles que faturavam ali aproximadamente 5 bilhões de reais por ano, e eles descobriram esse novo filão por meio desses descontos indevidos das taxas associativas de aposentados e pensionistas, e aí o esquema chega nessa proporção aí de quase 9 milhões de brasileiros lesados. E o comportamento, que, como bem lembrado por você, Tosi, dessas pessoas que começam a dar esses sinais exteriores de riqueza, completamente desproporcionais ao rendimento normal dessas pessoas. Como lembrar aqui uma frase do finado Reinaldo Azevedo, quando ele era jornalista, em que ele dizia, a burguesia do capital alheio. Os petralhas voltaram ao poder e se transformaram na burguesia do capital alheio, que eles querem andar em bons carros. O próprio procurador-geral do INSS deu um sinal para comprar um apartamento no Senatal, em Balneário Camboriú, de 28 milhões de reais, e aí fica muito claro que esses rendimentos eram todos dos coitados, aposentados e pensionistas, que são, na sua maioria, idosos e pessoas vulneráveis. Na primeira avaliação feita, auditoria desses casos de descontos indevidos, aproximadamente 2/3 de aposentados rurais, pessoas que em muitos casos são analfabetas e não sabem nem mexer em dispositivos eletrônicos, o que escancara ainda mais o absurdo desse escândalo e a necessidade de todos esses envolvidos serem responsabilizados. Deixa eu relembrar aqui, Vargas, antes de ouvir você novamente, mais um trecho do depoimento daquela advogada, da Cecília Rodrigues, em novembro do ano passado. Ela, na ocasião, negou que conhecesse o Careca do INSS, apesar da coincidência de várias viagens de avião em dias, origem e destinos idênticos aos deslocamentos do Careca. E aí, Vargas, eu queria saber de você o seguinte, só um pouquinho ali. Vamos avançar aqui. Agora sim, naquele interrogatório, eu queria destacar o ponto em que a advogada se negou a falar sobre o sócio de uma das empresas, o Igor de Oliveira Freitas. Segundo a apuração da PF, esse Igor era sócio e espécie de secretário pessoal da advogada. Na operação de hoje foram encontradas pilhas de dinheiro vivo em endereço do Igor de Oliveira Freitas. Talvez por isso ela tenha dado a seguinte resposta ao deputado Alfredo Gaspar meses atrás. Vamos lembrar. Quem é Igor Oliveira Freitas, sócio da senhora, nessa empresa? Eu vou permanecer em silêncio. Doutora, uma coisa tão simples de responder, um sócio da senhora. Vai ficar chato lá para o seu estado a senhora não dizer quem é Igor Oliveira Freitas. Não? Tá bom. Pois é, Vargas, deu para entender aí por que a advogada optou pelo silêncio, Nessas oitivas, faria bem se tivesse ali um polígrafo, sempre uma psicóloga, alguém que entendesse do comportamento humano, porque ela nitidamente ficou sem cão, sem nada ali, no mato sem cachorro, quando perguntaram do Igor e ela preferiu ficar em silêncio, porque justamente o Igor era o camarada que meses depois foi apanhado aí com pilhas e pilhas de dinheiro, que era esquema acertado com ela, era o operador financeiro dela. Tosi, sabe o que esse exemplo revela para nós? E por que ele é tão indicativo da importância do avanço da CPMI do INSS? Porque ele mostra que o problema não é apenas com
uma Cecília, embora ela, ao que tudo indica, tem culpa no cartório. Não é com um Igor. É com um conjunto enorme de pessoas que compõem organizações, sindicatos, associações, bancos, escritórios de advocacia, redes de contabilidade, economistas de instituições de elite, que decidiram participar de determinadas formas de atuação, determinadas organizações, com o objetivo de, ao fazer isso, acobertar ou subtrair dinheiro de pessoas vulneráveis. O que a CPMI está fazendo, Tosi, quando ela já começa a mostrar os sinais concretos, a febre do sistema, e vão começando a aparecer, como esses nomes que nós estamos discutindo aqui, mas outros, é de deixar cada vez mais claro que o que nós estamos falando aqui é de um escândalo de tamanha dimensão que se esparramou como uma espécie de vírus em grandes setores da economia nacional. São inúmeros personagens que precisam ser desmascarados e chamados à responsabilização, Tosi. Porque o que isso também revela, e esse é o segundo ponto, é que esse roubo tão estruturado, tão disseminado, ao mesmo tempo sofisticado e banal, revela, Tosi, que o problema do Brasil, para muitos, como parece ser o caso do antigo Reinaldo Azevedo, para usar a análise do Freire, não está exatamente naquilo que nós costumamos chamar de rentismo, que era uma casta de profissionais que desenvolvem a habilidade de viver com o dinheiro fácil dos outros, construindo estruturas financeiras, verdadeiros cassinos ambulantes, que fazem com que, ao aplicar o dinheiro do outro, eu ganhe um retorno do capital sem precisar fazer muita coisa. Não é exatamente isso. Não é o rentismo que ocupou o espaço do mercado e passa a tolher a produção. E, de repente, passa a ser mais interessante botar o dinheiro em uma dessas estruturas de investimento do que aplicar o seu recurso numa empresa que corre risco, que produz, mas que gera muita ameaça, que pode não parar no tempo. Não é isso. O que esse escândalo do INSS revela é que uma grande parte daquilo que nós no passado chamamos de rentismo, em particular nessa provisão de direitos dos aposentados e de outros serviços que remuneram apoio vulneráveis, era, na verdade, um grande roubaço nacional, em que essas estruturas eram utilizadas para gerar uma fonte de recurso que não gerava só uma rentabilização barata, fácil, para um conjunto de oportunistas. Não é isso. Elas geravam uma matéria-prima para um furto de patrimônio de cofres nacionais que beneficiam um conjunto de pessoas que, com estratégias aparentemente sofisticadas, se utilizavam disso para se locupletar. Então, o que nós estamos vendo, e é isso que o caso da CPMI revela de maneira cada vez mais clara para nós, é que nós precisamos agora passar a limpo essa estrutura corrompida, e que tem inúmeros de agentes, eu não vou citar o nome individual para eventualmente não gerar alguma resposta, que continuam atuando debaixo do radar da CPMI ou das investigações judiciais, fazendo exatamente isso que nós estamos acusando aqui. Então, o mais provável, quando de repente o nome de um Igor vem à tona, é que o Igor é um exemplo de táticas de funcionamento que se tornaram rotina na economia nacional, em que um conjunto de pessoas se estruturam para roubar dinheiro de aposentados, dinheiro de pessoas que são vulneráveis, dinheiros públicos nacionais. E essas estruturas não desapareceram, ainda não foram expostas, não pararam de operar porque a CPMI colocou uma coleira numa advogada de um Estado brasileiro. Mas continuam em funcionamento. Assim como, Tosi, Vorcaro não era o único que captava dinheiros
de provisão de serviços públicos, ou melhor, de pagamentos de direitos de aposentados, para investimentos de risco. Não era o único. Como esses escritórios que estão envolvidos em falcatruas não eram os únicos que faziam esse tipo de operação. Então, se nós interrompermos essas investigações agora e as tratarmos como se fossem um conjunto de investigações necessárias para coibir e combater esses indivíduos que já foram revelados, e ponto final, o que nós estamos fazendo é simplesmente deixando intocados ou legitimando essa massa de outros, entre aspas, tá? Indivíduos que também têm cometido crime, que também ameaçam a estrutura do sistema financeiro, a estrutura do sistema de previdência e o que restou do nosso Estado social no Brasil hoje. E o que nós estamos vendo, esse é o ponto, Tosi, não é um rentismo disseminado de um conjunto de oportunistas. É um roubaço de dinheiro público e de dinheiro das pessoas mais vulneráveis da nação. Pois olha, ainda sobre a CPMI do INSS, não tem como não falar nos novos movimentos da defesa do Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, aquele que o pai apelidou de Ronaldinho dos negócios. Pois bem, os advogados do Lulinha teriam procurado o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, para colocar o cliente à disposição e prestar eventuais esclarecimentos. O fato é que novas revelações têm vindo à tona e que complicam a situação do Lulinha. Por exemplo, ele foi obrigado a admitir que realmente viajou com o careca do INSS para Portugal, com tudo pago. Anos atrás, seria uma viagem para prospectar um negócio com cannabis medicinal, mas teria ficado só nisso, as tratativas não foram adiante. Foi a desculpa. Ora, agora se ficou só por isso mesmo, então qual o sentido do Lulinha querer falar com o ministro Mendonça, Júlia? Seria aquela estratégia, deixa eu me explicar antes que vocês descubram tudo, antes que estourem as coisas por aí, eu quero falar, eu quero conversar, porque quem não deve não teme, também não tem o que falar, né? Se é que ele não sabia de nada, não tem nada que apareça em toda essa investigação, quebra do sigilo fiscal e bancário do Lulinha. Tosi, essa informação veio no mesmo dia em que a gente teve acesso ao relatório da Polícia Federal, que colocou que existe a grande possibilidade de Lulinha ter ido para a Espanha numa pré-fuga, né? A Polícia Federal vem fazendo esse trabalho aí a gente precisa reconhecer, né, independente da conexão política do diretor-geral, que é indicado pelo presidente da República, mas o fato é que a investigação do caso do INSS está avançando. Inclusive, André Mendonça também deixou muito claro que não deve haver compartilhamento de provas e somente as pessoas diretamente envolvidas na investigação têm que ter acesso àquilo que as provas que estão advindo da quebra dos sigilos, né, das pessoas que estão sendo investigadas. Pois bem, quando a Polícia Federal diz isso, que no relatório dela, de que Lulinha foi para a Espanha tentando fugir, possivelmente tentando fugir de uma prisão, aí a defesa dele decide se adiantar, tá? Eu confesso que eu achei um pouco estranho até, tá? Sem que ele tenha sido chamado, assim, a própria defesa já se antecipa, porque o governo Lula conseguiu blindar o Lulinha. Já houve a tentativa de chamá-lo para a CPMI do INSS já 2 vezes, né? Uma no final do ano passado e outra neste ano. E o governo, a base do governo, conseguiu blindar. Então, na CPMI do INSS, eu acho difícil eles conseguirem chamar o Lulinha. Mas a investigação continua correndo no âmbito da Polícia Federal, né? E sendo ali relatada pelo ministro André Mendonça. Então, assim, sinceramente, o que a defesa quer fazer com isso, o fato de ela se antecipar, não sei se vai adiantar muito. Eu confesso até que essa notícia eu ainda estou me indagando se faz muito sentido de a defesa ter se antecipado, porque, assim, vai chegar a hora dele falar. Né? Pode chegar a hora, por exemplo, de fazer mais sentido para ele delatar também, fazer um acordo de delação premiada, afinal de contas, ele é uma pessoa que é central. A gente sabe que
ele recebia dinheiro, a gente sabe que a amiga da esposa dele, a Roberta Luxinger, ela fazia repasses, e a gente sabe que o Careca do INSS fazia repasse para a Roberta. Não havia o repasse direto do Careca para o Lulinha, mas havia aí essa triangulação para chegar nele. E o ex-sócio do Lulinha disse, né, inclusive isso veio à tona de novo agora no relatório da Polícia Federal, e é por isso que a Polícia Federal disse que Lulinha possivelmente foi para a Espanha tentando fugir de uma possível prisão, mas foi o ex-sócio do Lulinha que disse que o Careca do INSS afirmou que Lulinha recebia mesada de 300 mil reais. Então, assim, não vejo como ele sair muito dessa situação, não, né? Agora, se lá na frente vai ser interessante fazer um acordo de delação premiada, se a própria Polícia Federal vai ter interesse nesse acordo, se o Ministério Público vai ter interesse nesse acordo, porque, afinal de contas, tanto a Polícia Federal como o Ministério Público vão avaliar se o investigado tem muito a contribuir, porque o que me parece é que o conjunto probatório está bastante farto, né? O que sai para a gente, o que chega para a gente, deixa as coisas muito claras. Imagine só o que a Polícia Federal já sabe, né? Então, sinceramente, Tosi, eu não sei qual é a estratégia aí por trás da defesa do Lulinha. Ele vai tentar se esquivar ao máximo, ele tem uma blindagem política muito grande no âmbito da CPMI do INSS, mas a Polícia Federal deu um recado aí, acho que está já muito próximo de chegar no nome dele, talvez estejam tentando se antecipar, colaborar de alguma maneira, mas o fato é que fica cada vez mais claro que o filho do presidente abria muitas portas e participava, sim, de muitas negociações. Deixa eu, antes de ouvir o Fred, só registrar o superchat aqui do Edu, que colocou aqui na conversa no nosso canal que o roubo do dinheiro público a partir de determinado valor deveria ser considerado um crime hediondo, causa de agravamento em crime de organização criminosa. Participe você também e não esqueça de deixar o seu like no nosso bate-papo. Bom, Fred, o fato, como eu disse antes, e a Júlia explorou um bocado ali, é que quem não deve não teme, né? Que história é essa de repente mobilizar os advogados e ir lá e bater na porta do André Mendonça? Eu quero falar, eu quero prestar esclarecimentos, viu? Para quem dizia que não tinha nada com o Careca do INSS e agora já admite que viajou, com tudo pago, etc., mostra que não é bem assim como vinha falando e talvez haja uma preocupação aí nos bastidores de que possa explodir algo muito grave mais adiante. Com certeza, Tosi. E a Júlia lembrou bem, nesse mesmo dia que vem a informação, né, que o Lulinha se prontifica a prestar esclarecimento sobre a relação dele com o Careca do INSS, foi quando vem a público esse relatório da Polícia Federal indicando o risco de fuga do Lulinha. Não foi à toa que ele decidiu, na metade do ano passado, em se mudar com a sua família para a Espanha. E essa é uma hipótese típica de prisão preventiva, né? Você garantir a eficácia da lei penal. Está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. Portanto, essa prestação, né, de esclarecimentos e uma tentativa de colaborar com a Justiça, com o ministro André Mendonça, o relator desse caso, é antes, né, esse movimento da defesa de mostrar que, olha, não há motivo para decretar prisão preventiva. Porque à luz de tudo que foi revelado, a própria declaração do Edson Claro, que, como eu disse num comentário anterior, era o braço direito do Careca do INSS e relatou que o próprio Careca do INSS, ele confidenciou que, olha, que ele pagaria 300 mil reais por mês para o Lulinha, fora um valor de 25 milhões. Então, considerando essas declarações do Edson Claro, declarações que são meio de obtenção de prova, mas que já foram corroborados por outros elementos. Ele, Edson Claro, que havia também dito que, olha, o Lulinha viajou com o Careca do INSS. O Lulinha até então negava esse fato, até quando ele conseguiu comprovar, por meio dos códigos de reserva, que ele, Lulinha e o Careca do INSS viajaram para Lisboa em novembro de 2024. Agora o Lulinha, né, se tornando incontornável e diante de todas as provas que ele tinha uma relação com o Careca do INSS, qual que foi a defesa dele? Olha, eu tinha uma relação só esporádica de natureza social. Que relação é essa de natureza social que você compra uma passagem junto com outro indivíduo com o mesmo código de reserva, os dois na primeira classe, para ir para Lisboa? Aí ele diz, não, mas veja só, era só para
ver lá e avaliar um investimento na área da cannabis medicinal. Quando é muito claro que os recursos do Careca, do INSS, advêm desse esquema criminoso do roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas. E cabe à Polícia Federal, né, apurar justamente se foi feito esses pagamentos ao Lulinha, conforme dito pelos próprios senhor Edson Claro, e se esses recursos não foram oriundos justamente desse esquema do INSS. Ele alega para se defender que não, era só uma prospecção aqui de investimentos, abriu uma empresa em conjunto com o Careca do INSS em Portugal, nos Estados Unidos, Colômbia, mas, né, conforme a própria relação da senhora Roberta Luxinger, que é uma das melhores amigas do Lulinha, que recebia o Lulinha na sua mansão em Brasília quando ele ia para Brasília, que aproximou o Lulinha do próprio Careca do INSS. Essa senhora era uma operadora junto aos ministérios do Careca do INSS, abrindo as portas ali na esplanada dos ministérios, quando a gente sabe qual que é o método desse pessoal. No caso, por exemplo, do Daniel Vorcaro, quem que abria as portas, né, do próprio Palácio do Planalto para o Daniel Vorcaro? Guido Mantega. Quem abria para o Careca do INSS, dentre várias pessoas, a senhora Roberta Luxinger, que se apresentava como amiga do Lulinha. Então, Tosi, essa declaração da defesa do Lula, por meio do Marco Aurélio de Carvalho, que é importante lembrar, esse advogado, coordenador do famoso grupo, né, que congrega ali uma série de advogados, juízes, promotores, o famoso Prerro, Grupo Prerrogativas, que no auge da pandemia, é bom lembrar, o Barroso participou, quando era ministro do STF, de uma live desse grupo, chamando a discussão sobre a questão das urnas eletrônicas no Brasil, quando estava discutindo a PEC, né, para a adoção do voto impresso. Eles intitularam a live de cloroquina eleitoral. Esse é o senhor que hoje é advogado do Lulinha. E ele já dizendo o seguinte, olha, que o Lulinha está disposto a colaborar. Quer colaborar porque sabe que há um risco iminente de ser decretada a prisão preventiva do Lulinha, considerando todas as provas que já apareceram sobre o envolvimento dele nesse escândalo, Tosi. Pois é, Vargas, a gente sabe que o ministro Flávio Dino suspendeu as quebras de sigilo do Lulinha pela CPMI e do INSS. Por outro lado, essas mesmas quebras já tinham sido feitas pela Polícia Federal, autorizadas pelo ministro André Mendonça há algumas semanas. E o que embasou a quebra dos sigilos foram transferências que teriam como destinatário Lulinha, como a gente está falando. Haveria uma corrente de pagamentos do Careca do INSS para o filho do presidente, para o Ronaldinho dos negócios, R$300 mil por mês, repassados por meio de uma amiga, a gente citou aí a Roberta Luxinger. A mesada seria para que o Lulinha facilitasse o acesso do Careca do INSS a alguns figurões em postos decisivos no governo. E aí eu te pergunto, Vargas, o André Mendonça deveria receber o Lulinha para essa audiência, para ouvir explicações, ou o negócio é deixar que ele se explique mesmo com os delegados da Polícia Federal? Olha, Tosi, eu não sei qual é a decisão que o Mendonça tomará sobre isso, né? Eu creio que ministros dialogam, quando adequado, com advogados sobre os processos, mas, neste caso, nós estamos falando ainda do início de uma investigação, ou melhor, que está em curso. Se eu fosse o Mendonça, eu deixaria esse processo correr. E eu creio que aqui há dois elementos para se considerar nessa posição do Lulinha. Primeiro é jurídico, eu creio que em parte já foi abordado pelo Fred. Mas tem um aspecto particular aqui que nos ajuda a entender o que está acontecendo também, Tosi. No Brasil, nós estamos acostumados a ver vários jogadores, digamos assim, ganharem a partida do processo penal jogando parado. Simplesmente não faz nada, ou se utiliza de subterfúgios ou instrumentos para dificultar, adiar, desacelerar as investigações, na esperança de que depois de amanhã isso não dê em nada, resulte em uma prescrição, ou o foco das atenções é redirecionado, outro tema entra como prioridade, e a partir daí eu também deixo de ser exposto e, portanto, há menos interesse em me perseguir ou eventualmente me condenar. Essa estratégia, no caso do Lulinha, no entanto, já não tem mais como prosperar. Eu creio que a mensagem do Lulinha, quando diz, olha, eu quero colaborar, quero esclarecer, é o reconhecimento de que não lhe resulta mais positivo, não vai chegar a lugar algum, simplesmente optando por
abafar a fumaça, fingindo que está acontecendo por aí uma mera intriga da oposição, que não há motivos para maior desconfiança. Ao contrário, os indícios já indicam que por trás dessa cortina de fumaça há fogo. A questão é se esse fogo estaria conectado por um nexo causal com as atuações e com a postura do Lulinha, no caso da relação com o careca do INSS e com os eventuais negócios que eles tentaram construir. E, portanto, em vez de simplesmente evitar tratar do assunto ou minimizar a minha participação nesse processo, eu quero enfrentar a construção da cadeia de relações para desconstruir algum eventual nexo causal. Para dizer que, veja, de fato, eu viajei de avião, mas eu estava em um negócio que tinha um contrato de consultoria que funcionava com critérios legais e não havia nenhuma falcatrua neste caso. Mas muda a lógica, não é simplesmente evitar, é enfrentar para tentar esclarecer e, portanto, diminuir a chance daquilo que parece ser uma grande suspeita se concretizar. Mas tem uma segunda estratégia, a Júlia tratou um pouco disso, que eu queria destacar, Tosi. Eu creio que o que está em jogo aqui é o efeito político da postura de Lulinha. Então a impressão ou a percepção que se tem é que grande parte dessas tensões, elas também antecipam o processo eleitoral e podem ter um impacto sobre ele. Se Lulinha simplesmente se recusa ou se afasta das investigações, pode dar a sensação de que ele tem culpa no cartório, ou tem medo da transparência, ou não quer se comprometer. Mas a partir do momento em que ele se apresenta e diz: eu quero contribuir, colaborar, esclarecer os fatos que estão sendo avaliados, fortalece a narrativa do presidente Lula de que neste governo a corrupção é combatida de maneira transparente e efetiva. Então, se há filho meu investido, ele vem à tona para esclarecer o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma tática política de dar um argumento para o presidente de que nem ele, nem o seu filho, em casos de eventual desconfiança, estão fazendo qualquer gesto para impedir e dificultar as investigações. Mas, ao contrário, querem que os malfeitos sejam passados a limpo. Mas por que exatamente fazer isso, Tosi? Porque também ambos sabem que tudo isso se torna muito mais relevante agora, porque esse será um tema decisivo na eleição. Mas, se o Lula ganha, começa um novo ciclo eleitoral, e aí? São nomeados novos ministros, novos diretores da Polícia Federal, novos ministros do Supremo, novos deputados e congressistas, e quem sabe, o Lula ganhando, num novo governo, há mais interesse em frear, constranger investigações e processos que possam eventualmente blindar Lulinha. Então, o que está acontecendo, ao meu ver, é uma tentativa de diminuir a eventual acusação de que Lula e sua família estariam mancomunados com esquemas de corrupção. Ao contrário, não temos nada a esconder. Mas, ao fazer isso, se ganha a eleição, aí começa um novo capítulo da história. Tem uns bons meses até a eleição e a gente espera que haja mais transparência e mais coisa venha à tona, né, para esclarecer tudo isso e para expor quem precisa ser exposto. Fico imaginando se é um camarada comum, um cidadão comum, né? Como é que ele vai lá mandar uma mensagem, um advogado para o Supremo, ministro Supremo, eu estou disposto a falar, não, peraí, camarada, você vai ali na delegacia e vai se explicar com o delegado. Na hora que chegar o teu processo aqui no Supremo, a gente analisa, né? Mas o Lulinha tem esse atalho, digamos, ou pelo menos considera que tem esse atalho de dizer e causar essa impressão na mídia, na imprensa, como disse o Vargas, de que, olha, eu estou aqui disposto a conversar, não tenho nada a esconder, é um jogo de cena, é o que aparenta ser. A gente vai acompanhar de perto tudo isso. E olha, o conteúdo explosivo contido nos celulares e documentos apreendidos do banqueiro Daniel Vorcaro, esse conteúdo levou o ministro André Mendonça a lacrar a sala-cofre onde os materiais estavam guardados e impedir o acesso dos membros da CPMI do INSS a esses documentos. A decisão do magistrado aconteceu na segunda-feira e foi comunicada ao presidente da comissão, o senador Carlos Viana, à Polícia Federal e também ao advogado Daniel Vorcaro. Agora o material volta para a PF, que vai fazer um novo filtro ali das informações pessoais. Na justificativa, o ministro disse
da necessidade de preservar os aspectos da vida privada dos investigados. E agora, ao que parece, alguns dos investigados no processo gostavam de filmar momentos íntimos e outros que poderiam ter sido apresentá-los em situações comprometedoras, digamos assim. Essa seria mais uma das artimanhas para explicar o tamanho da influência de Vorcaro sobre as figuras dos três poderes, né? Ter esse pessoal gravado em situações constrangedoras. Essa coleção de vídeos bomba capazes de comprometer uma série de figuras da chave da República, será que esses vídeos teriam esse potencial? E o ministro fez bem em retirar esse material? Eu pergunto, Fred, porque talvez tivesse gente ali mal intencionada já, pensando, vou pegar aqui, vazar alguma coisa pessoal, íntima, e isso pode dar causa para anular todo esse negócio, toda essa investigação. Esse cuidado que foi tomado agora, como que você analisa? Tosi, aqui é importante a gente tratar, né, dessa questão falando de alguns direitos fundamentais que estão previstos lá no artigo 5º da Constituição. Nós temos os chamados direitos da personalidade, dentre eles o direito à honra, o direito à intimidade e o direito à privacidade. O que é a intimidade? Nada mais é do que aquela esfera do indivíduo mais reservada, né, da sua vida pessoal, que ele não quer compartilhar com os demais. Dentro desse âmbito de proteção estão ali realmente as relações afetivas. Então, a Constituição é muito clara, no sentido de preservar, resguardar a intimidade da vida pessoal. São esses aspectos, né, que o indivíduo não quer compartilhar com terceiros. E essas relações, né, conforme aconteceu no próprio caso envolvendo os diálogos entre o Vorcaro e a sua ex-noiva, Marta Graeff, você tinha ali conversas de teor sexual que pouco importam, né, para elucidação desses fatos criminosos da maior fraude bancária da história do Brasil. Segundo o relatado, 2 parlamentares que estiveram na sala-cofre da CPMI e do INSS tiveram ali acesso a imagens de festas realizadas pelo Daniel Vorcaro, que inclusive se deu o nome lá de Cine Trancoso, porque já circulavam informações de que o Vorcaro se utilizava dessas festividades para gravar altas figuras da República em momentos de intimidade, com modelos, com garotas de programa, e eventualmente se utilizar dessas imagens para fins de ameaça, assédio, intimidação. Inclusive, os serviços de inteligência, né, para lembrar aqui da KGB, eles se utilizavam muito disso, o chamado compromat. Você, né, tem acesso a dados da vida pessoal do indivíduo, dados, né, informações comprometedoras, e você se utiliza disso para coagir aquela pessoa e fazer com que ela colabore, ainda que de maneira forçada, com um determinado empreendimento. E o Vorcaro, pelos próprios métodos mafiosos, né, dos quais ele se utilizava, seja do sicário que monitorava ilegalmente adversários do Vorcaro e que chegou inclusive a cogitar, né, ameaças à integridade física de profissionais da imprensa, você vê o Vorcaro também se utilizando desses métodos, né, de registrar momentos ali de festividades com parlamentares, com poderosos de Brasília, para eventualmente utilizar isso como moeda de barganha. Mas, como eu disse no artigo 5º da Constituição, está previsto ali, né, a proteção à intimidade dos indivíduos. Então, a princípio, não há como publicizar essas informações, e houve essa preocupação por parte do ministro André Mendonça, como aconteceu no caso dos diálogos, né, constrangedores do Vorcaro com a sua ex-noiva, no sentido de resguardar essa intimidade de todos esses indivíduos. Mas aqui também há um outro aspecto, que estamos diante de relações promíscuas que se estabeleceram dentro do maior esquema de fraude bancária do Brasil e, no mínimo, a sociedade brasileira tem o direito a saber quem eram os indivíduos que frequentavam essas festas. Daí a compartilhar essas imagens, obviamente que vai outro passo e não seria o caso de compartilhar essas imagens. Lembro aqui até de um episódio recente envolvendo o jornalista Glenn Greenwald. Ele foi ali, né, registraram-se momentos assim, da sua vida íntima com um indivíduo que estava se utilizando, inclusive, dessas imagens para ameaçar o Glenn Greenwald e não cabia, né, de qualquer maneira, publicizar aquelas imagens porque violam, justamente como eu disse, esse direito fundamental à intimidade.
Mas, numa investigação como essas, sabendo, né, os métodos utilizados pelo Vorcaro, dentre os métodos, esse método de coagir terceiros, é importante que, no mínimo, sejam publicizadas as informações relativas a quem frequentavam, a quais pessoas frequentavam esses ambientes. E, em relação à eventual nulidade, Tosi, para responder a sua pergunta, por si só, a mera divulgação desses fatos da vida íntima não são suficientes para declaração, né, uma decretação de invalidade dessas provas. Uma prova é considerada ilícita ou ilegítima quando ela é obtida de forma ilegal. E seria o caso, por exemplo, se o aparelho do Daniel Vorcaro fosse apreendido sem uma ordem judicial. Aí haveria um vício de origem nessa prova. Ou o caso de uma interceptação telefônica. Se você ouve a conversa entre dois indivíduos sem que tenha havido uma ordem judicial autorizando essa interceptação telefônica, aquela prova obviamente estaria inquinada ali por esse vício e seria uma prova nula que não poderia ser utilizada para fim de condenação de um indivíduo. Mas não é esse o caso. Nesse caso, nós tivemos ordens judiciais embasando a obtenção dessas provas, como o caso dos aparelhos telefônicos do Daniel Vorcaro. Você busca resguardar essas provas em relação a fatos da vida íntima desses indivíduos, até porque, como eu disse aqui, se busca resguardar a intimidade e, eventualmente, a exposição desses fatos da vida íntima podem resultar, inclusive, numa eventual condenação por danos morais dos agentes públicos que participaram da divulgação desses fatos íntimos. Mas, em termos, né, do processo penal, não há como você decretar a nulidade dessas provas pelo simples fato de elas terem sido divulgadas, como foi o caso, como eu disse aqui, das conversas entre Marta Graeff e Daniel Vorcaro no que diz respeito, inclusive, né, a conversas de teor sexual. O que não significa que nessa conversa entre Marta Graeff e Vorcaro, por exemplo, não houvessem ali conversas importantes para fins, né, de provas. Por exemplo, veio a público que Daniel Vorcaro comprou uma casa em Miami no valor de 86 milhões de dólares, mais de 500 milhões de reais, e que teria, né, transferido essa casa por meio de uma trust. Ela era beneficiária dessa trust e ela, então, portanto, participando desse esquema criminoso indiretamente, sendo beneficiária, ele tentando esconder ali e blindar o patrimônio desviado desse esquema criminoso. E aí, essa conversa, a despeito de ser a conversa entre uma namorada, uma noiva e o noivo, é uma conversa que há um interesse público em publicizar esse diálogo, especificamente em relação a, né, a revelação desse fato que busca ali uma ocultação patrimonial. Mas, em relação a esses fatos da festa, a imagem dele se relacionando com uma prostituta ou de um senador da República tendo ali, né, qualquer tipo de relação sexual também com uma garota de programa, obviamente que essas imagens não precisam ser publicizadas, mas há sim um interesse público na revelação desses nomes para que, né, sejam aí esclarecidas essas relações e depois se essas relações resultarem em qualquer tipo de beneficiamento ou participação nesse esquema criminoso. Não é fácil, né, Júlia Lucy, estabelecer, digamos, que filtro é esse, né? O tamanho da peneira que vai segurar o que é íntimo pessoal e do que é aquilo que é pessoal, mas que é revelador de relações que ajudam a esclarecer o que está se investigando. Por exemplo, quando a namorada ou a noiva do Vorcaro pergunta para ele quem que estava lá na casa, visitando o apartamento, ele diz que era o Alexandre de Moraes, que estava ali com ele, ou depois quando ele se gaba, dizendo que estão lá os ministros palestrando, e ele, euzinho aqui, né, comandando tudo isso, são informações relevantes para entender toda essa teia de poder, de influência que ele tinha. Obviamente, como disse o Fred, certas coisas são claramente íntimas e pessoais, não vêm a ser reveladas. Mas outras, apesar de uma certa intimidade, elas revelam o modus operandi e como se praticava esse tráfico de influência e essa corrupção de terceiros. Sim, com certeza. É importante isso que o Fred comentou, no sentido de que não deveria haver, tá? Não há previsão para que exista anulação de prova no caso de divulgação, no caso de vazamento, né? A validade de uma prova tem a ver com a forma como ela foi coletada.
A gente sabe que o ministro Gilmar Mendes fez um tweet ali dando uma certa insinuação, algumas pessoas interpretaram que ele estava dando um recado, que ele poderia vir a anular provas, né, aquilo que foi levantado exatamente porque foi divulgado. Mas o fato é que não tem embasamento legal para uma decisão como essa. Né? Ele comentou que é um absurdo que esses diálogos tenham sido vazados exatamente no mês da mulher e que houve a violação da intimidade de uma mulher, mas, sinceramente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E também a gente precisa lembrar que esses vazamentos dessas conversas íntimas aconteceram de informações que estavam de posse da Polícia Federal, né? O que o ministro André Mendonça determinou é o trancamento dessas informações, o não conhecimento dos parlamentares de provas que tenham sido obtidas a partir da quebra dos sigilos, né? E os parlamentares já tiveram acesso a uma parte dessas informações. Na semana passada, eles inclusive estavam na sala cofre, e quando um parlamentar entra na sala cofre, ele entra sozinho, sem assessor, sem celular. Então, nem que ele queira, ele não vai conseguir vazar, a menos que ele diga, né? E aí já fica ali na liberalidade, na decisão de um parlamentar. Ele é fonte de alguns jornalistas e vai ser uma decisão dele se ele vai compartilhar ou não. Eu, particularmente, conversei com uma deputada que estava na sala cofre, ela não abriu nada para mim, né? Então, assim, mas eu não sei como é que é o comportamento dos outros deputados, mas o fato é que esse risco que foi colocado, mas aí a violação à intimidade pode fazer com que as provas não sejam consideradas, isso não é verdade, não é uma hipótese dentro do direito brasileiro que considera válida aquela prova que foi obtida dentro das hipóteses legais, como foi o caso exatamente de todos esses diálogos que foram obtidos a partir de uma quebra autorizada do sigilo telefônico de Daniel Vorcado. Bom, o senador Alessandro Vieira, aquele que está tentando emplacar a CPI da toga para investigar as condutas dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, ele virou alvo de uma ação do escritório da mulher e dos filhos do ministro. A acusação é de que o parlamentar teria dito em entrevista ao SBT News que recursos do PCC circulariam entre o grupo criminoso e o escritório de advocacia da família Barsi de Moraes. As acusações contra o senador são de calúnia, injúria e difamação. Mas o senador já foi delegado de polícia, portanto, está um pouco escolado em relação a esses temas, e ele viu na ação uma tentativa de intimidação e disse que irá reagir. Eu recebo agora aqui a notícia, está na capa da Folha de São Paulo, que o escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes vai me processar, supostamente por crime contra a honra. Infelizmente não é uma surpresa, a gente já esperava que tivesse esse tipo de ataque, essa tentativa de intimidação. A afirmação deles é que eu teria dito em alguma entrevista que dinheiro do PCC circulou pelas contas dos familiares do ministro. É claro que eu não falei isso. O que eu falei, e tenho que repetir, é que a família do ministro, através do escritório de advocacia, da Viviane Barsi e os filhos, recebeu recursos do Banco Master. E o Banco Master, hoje todos nós sabemos, os brasileiros sabem, era uma organização criminosa. Lesou milhares, talvez milhões de brasileiros pelo país afora. Prejuízos só no Fundo Garantidor de Crédito acima de 50 bilhões de reais. Então a intimidação não vai funcionar com a gente vai continuar fazendo nosso trabalho sério, e isso mostra cada vez mais a importância de uma comissão parlamentar de inquérito específica para investigar a atuação deste e de outros ministros que possam ter envolvimento com essa situação. A gente não antecipa a condenação, a gente não acusa ninguém, mas a gente faz o nosso trabalho com responsabilidade. Deixa eu ouvir o Vargas. Vargas, parece que agora o escritório Barsi de Moraes vai ter uma causa aí que vai demandar algum trabalho, né? Alguma movimentação, né? Não tão fácil assim como outros contratos, outros serviços, agora a briga promete ser boa. Mas o que dizer desse embate e da tentativa de processar o senador por crime contra a honra? Lembrando que tem senador da República aí sendo processado por contar uma piada a respeito de outro ministro do STF em ambiente de festa junina. Ozzy, a gente sabe que o combate à corrupção se tornou agora uma agenda influente. Sempre teve o seu papel, mas agora ascendeu com uma grande atenção nacional. E nesse ambiente, é normal que várias lideranças políticas, deputados, senadores, abracem
essa agenda como uma prioridade sua. Mas um dos senadores mais originalmente comprometidos com essa agenda desde o início da sua atuação é o senador Alessandro. E, portanto, os Morais sabem que ele, senador Alessandro, talvez seja hoje a pessoa que, pela sua postura, pela sua trajetória, pela sua agenda de atuação, mais profundamente encarna esse compromisso de combate à corrupção, sobretudo de magistrados. E, portanto, atacar a atuação do senador é intimidar, é criar um constrangimento em cima de uma pessoa que exerce uma liderança espontânea, quase que natural em torno dessa agenda que já caracteriza a sua atuação e seu mandato no Brasil há muitos anos. O que a família de Alexandre de Moraes, o escritório da esposa do ministro deseja, portanto, com isso, evidentemente um assunto discutido em casa, é apontar, entre aspas, a arma típica que o ministro utiliza contra um adversário que, de fato, promete levar essa agenda a cabo até o final, criando um constrangimento. Faz isso de todas as maneiras que pode. Faz isso com cartas, com anúncios no STF, com palavras abstratas de expressão que tal ou tal conduta é uma ameaça à democracia. Faz isso intimando líderes representativos ou, em alguns casos, jornalistas que fazem investigações ou acusações que eles consideram inadequadas, porque ameaçam a democracia brasileira. E agora faz isso entrando com um processo contra um senador, para tentar, de certo modo, criar um constrangimento para pará-lo. Então, me parece, Tosi, que, de certo modo, é mais do mesmo, da maneira tradicional como o ministro Moraes e agora sua esposa atuam para enfrentar todos aqueles que ousam se manifestar, falar, fazer algo que possa comprometer, né, a sua blindagem de autoridade institucional. Agora, o senador Alessandro tem a experiência, casca grossa, conhece o ambiente penal e fez dessa agenda uma agenda que define a sua trajetória. É muito improvável que um processo dessa natureza será suficiente para constrangê-lo. Ao contrário, eu acho que é mais munição, é mais um sinal de que a atuação do senador tem dado resultado. E olha, antes da gente encerrar, realmente essa situação da CPMI do INSS, cada enxadada é uma minhoca que vem, né? Uma empresa, olha só a notícia que está saindo há pouco, uma empresa em nome da nora do líder do Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, está na folha do pagamento do Banco Master. Estudante de psicologia, graduada em Direito e florista, a Boni de Bonilha foi contratada para prospectar operações de crédito consignado para o banco de Daniel Vorcaro. E a explicação aqui que a empresa dá é de que o serviço prestado não foi de consultoria, mas de prospecção e indicação em caráter de exclusividade de operações e convênios de crédito consignado, modalidade existente em todo o Brasil. A nora do senador Jacques Wagner, lá onde surgiu todo esse esquema, né, do empréstimo consignado, do crédito cesta na Bahia, continua, né, ligado ao Banco Master através do quê? Como é que o Vorcaro se relacionava com as pessoas? Através de contratos, né, de prestação de serviços. Só não está ainda a notícia os valores que eram pagos para a nora do senador Jacques Wagner por esse serviço de prospecção de clientes para o empréstimo consignado. Que esse pessoal teve muito sucesso em prospectar clientes, a gente não tem dúvida, né? Agora, os meios utilizados, isso é de causar vergonha alheia. Quero agradecer muito a vocês todos pela participação. Obrigado, Frederico Junkert. Valeu, Júlia Lucy. Também o Daniel Vargas
Obrigado pela participação no Última Análise. Fica o convite para os espectadores considerarem assinar a Gazeta do Povo. Está aí a promoção, R$ 1,90 por mês durante 6 meses, e você dá apoio ao nosso jornalismo e possibilita que programas como esse continuem a ser exibidos em todo o país. Muito obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro.